Amém, graça e paz. Boa noite. Abram suas Bíblias em Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 11. Diz o seguinte: e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Então vou falar sobre a viúva de Naim. Geralmente se intitula esse texto de a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas meditando nesse texto, eu achei mais apropriado dar o título de a viúva de Naim. Porque eu percebi que o protagonismo dessa história aqui, além de Jesus, é a viúva. Então, vamos pensar aqui o que é uma viúva na Bíblia, né? Vamos refletir o que é uma viúva mesmo. O que o Antigo Testamento fala sobre viúvas? E aí, nós vamos encontrar no capítulo 17 do livro de Reis, a viúva de Sarepta de Sidom. Que Sidom era uma cidade fenícia, portanto era estrangeira em relação a Israel. E nós vemos ali aquela situação em que o profeta Elias, ele foi enviado por Deus à casa dela, para que ela o sustentasse. E aí, mediante a fé daquela viúva de Sarepta, Deus sustentou o profeta fazendo o milagre da multiplicação do azeite e da farinha de trigo. E aquela viúva, ela tinha um filho, né? Por isso que ela diz assim: eu vou fazer aqui, estou catando aqui uns gravetos, eu vou fazer um fogo, e vou fazer com o restinho de farinha que tem na panela e o pouco de azeite que tem na botija, eu vou fazer um pão ou um bolo, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais comida na cidade, né? Era um tempo de fome, como a Bíblia fala. Só que aquela viúva, ela não era uma viúva qualquer, ela tinha um filho,
E uma coisa é uma viúva que tem um filho, porque o filho é um investimento. E aí ela não estava totalmente sozinha, né? Porque aquele filho compartilhava da sua vida. Talvez ele fosse ainda muito jovem, porque ela não falou nada a respeito dele ajudar ali, naquela fome. E aí posteriormente o filho daquela viúva morreu. E nós vemos lá como Elias ressuscitou o filho da viúva, né? Porque quando o filho dela morreu, acredito aí, ela ficou sozinha mesmo. Mas Elias intercedeu, né? E pediu que Deus fizesse com que a alma deste menino torne a entrar nele. E aí Deus atendeu a oração de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele. E Elias entregou o menino à sua mãe. Então, novamente, essa viúva continuou viúva, mas ela continuou viúva com um filho. E uma coisa é uma viúva sozinha, outra coisa é uma viúva com um filho, porque o filho, ele já representa ali uma esperança de ajuda. Aí, quando nós caminhamos um pouco mais no Antigo Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 4 do primeiro livro de Reis, a história da viúva de um dos profetas, o filho dos profetas, na época do profeta Eliseu, cujo marido, na verdade, o marido morreu, né? Depois que ele morreu, ela se tornou viúva. Só que essa viúva agora, que nós vamos encontrar aí, ela tem 2 filhos, né? Já não é mais só um. Então, uma viúva com 2 filhos já é alguma coisa, né? Ela pode colocar naqueles filhos a esperança de uma ajuda. Ela não está sozinha no mundo. E aí nós vemos lá que, todavia, o marido dela, ao morrer, deixou várias dívidas para ela. E ela foi e falou para o profeta Eliseu que os credores tinham chegado para levar os seus 2 filhos como escravos. Ela foi pedir ajuda ao profeta Eliseu. E aí Eliseu mandou que ela pedisse vasilhas vazias, não poucas, muitas vasilhas vazias. Mas antes ele perguntou: o que é que você tem na sua casa? Ela falou: a tua serva não tem nada em casa. Aí ela lembrou disso. Agora que eu lembro, eu tenho uma botija de azeite. Aí o profeta disse: então vai aos seus vizinhos, pede emprestadas, vasilhas vazias, não poucas, né? E te fecha na tua casa e enche essas vasilhas vazias com a botija de azeite que você tem lá. E ela foi, eu acredito que ela mandou os filhos pedir vasilhas vazias emprestadas dos vizinhos, e eu acredito que ela botou muitas vasilhas vazias dentro da sua casa. Depois ela fechou a porta, ficou dentro da casa, ela e os seus 2 filhos. E aí ela pegou a única vasilha, a botija de azeite que ela tinha, que essa era a única herança que o marido dela tinha deixado, era uma botija de azeite. E aí ela foi despejando aquele azeite da botija nas vasilhas vazias e foi enchendo todas, porque Deus estava operando ali um milagre da multiplicação do azeite. E somente quando ela terminou de encher a última vasilha, o azeite parou de multiplicar. Ela voltou ao profeta, o profeta disse: vai, vende o azeite, paga as suas dívidas e vivei do resto, tu e os teus filhos. Mas nós estamos vendo aqui uma viúva com um filho, agora uma viúva com 2 filhos. Mas quando nós chegamos no outro texto que eu vou citar agora, que foi até um pouco antes desse, é no livro de Ruth, que havia uma mulher chamada Noemi. Ela tinha um marido chamado Elimeleque, e ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Eles moravam em Belém, Belém da Judéia. Eles eram efrateus de Belém de Judá. E aí houve uma fome, né? Sempre tem uma fome por ali, né? Houve uma fome lá em Belém de Judá. E aí Elimeleque, que era o marido dela, tomou a iniciativa de sair daquele lugar de Belém, onde estava vindo a fome, e ele foi peregrinar no país de Moabe, ou seja, num país estrangeiro. Mas aquela mulher estava bem, porque ela tinha o marido dela,
e os 2 filhos homens. Então eu acredito que ela foi até tranquila, né? Ela foi ali acompanhada de 3 homens. Mas, durante a sua permanência no país de Moabe, na verdade eles passaram 10 anos lá, os 2 meninos casaram. Malom e Quilion casaram com Ruth e com Orfa, 2 mulheres moabitas. Mas ninguém sabe o que aconteceu ali, porque parece que acontece hoje também, né? Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, e de repente a mulher se viu viúva, sem nenhum homem mais com ela. Parece que o homem está valendo ouro, né? E a mulher ficou, todavia, com 2 noras, só que eram 2 noras moabitas, eram estrangeiras. E aí eu posso imaginar a situação dela, né? Mas ela ouviu falar que em Belém Deus havia abençoado e já havia pão, já tinha terminado a fome, a crise, e já havia fartura lá. Hoje muito se fala no Brasil que a economia do Brasil está melhorando, né? E aí ela voltou, né? Ela disse: eu vou voltar porque agora ela estava viúva. E aí eu quero enfatizar a expressão que tem lá. É assim, quando os dois filhos morreram, o texto diz assim: a mulher ficou desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Aí nós vamos ver daqui o que é realmente uma mulher viúva. Esse texto está dizendo aí: uma mulher desamparada do seu marido e dos seus 2 filhos. Ela é estrangeira do país de Moabe, mas ainda restavam as 2 noras. Tem alguns que dizem assim: cunhado não é parente, né? Aqui você pode pensar em nora é? Sem nenhuma alusão a Luana, né? Isso é só o enfoque do texto, mas é claro que é, porque o parentesco é por meio de aliança, né? E existe o parentesco consanguíneo, mas quando você faz aliança, você se torna parente por meio de aliança, é um parentesco espiritual, né? Então, a Noemi se vê agora viúva, sem marido, sem os 2 filhos, mas com 2 noras moabitas. E aí ela decide voltar para sua terra, e as 2 noras decidem voltar com ela. Só que no meio do caminho ela pensa bem, diz: essas 2 moças aí, elas vão voltar comigo para Belém, e eu estou sozinho, não tenho mais nada, vou chegar lá sem eira nem beira, lá em Belém. E aí o que eu posso oferecer para essas 2 moças que são estrangeiras? E ela para e ela aconselha as 2 moças a voltarem para a terra dela. Diz assim: olha, voltem para a casa da sua mãe, porque eu não tenho mais filho para casar com vocês. E depois dela muito insistir, Orfa beija a sua sogra e volta para seus parentes moabitas. Mas a Ruth, e aí a Ruth aqui, essa mulher é uma mulher tremenda, eu digo, olha, a única mulher em toda a Bíblia que o texto chama de mulher virtuosa é Ruth. E ela não é judia, é moabita, uma estrangeira. Boaz diz: todo o meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E aí a Noemi volta para sua terra. E aí vocês sabem a história, né? Uma história muito bonita ali. Parece assim, dá para fazer um filme, né? De repente, não sei se o Edir Macedo já fez esse filme ou essa série sobre Ruth e a Moabita. Talvez já tenha feito, né? É muito bonita a história, até muito romântica também. Mas nós vemos ali a mão de Deus opera de tal maneira que a nora Ruth, a Moabita, se torna, de certa maneira, o amparo de Noemi, porque ela casa com o parente remidor, que é Boaz, e o parente remidor é a pessoa que tinha um direito legal de resgatar o seu irmão judeu que tivesse em dificuldade. Havia essa cultura entre os judeus, né? Talvez ainda haja hoje, provavelmente há. Talvez até entre os árabes haja também. Que um
deve ajudar o seu irmão quando estiver na situação difícil, né? Da mesma raça. Talvez até entre os japoneses haja também, não sei, mas entre os brasileiros não há. Ah, é um brasileiro. Ah, que isso não é bom para o Brasil, né? Mas Ruth a Moabita se torna o amparo de Noemi, uma mulher viúva agora, mas Ruth se casa com Boaz, um homem rico da família de Elimeleque. E aí nós sabemos que Ruth tem um filho chamado Obed, que Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E que Noemi se torna babá do seu neto Obed. E ela foi feliz com aquele garoto, ela é bem velhinha já. Então, irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês o cenário sobre o que é uma viúva. Uma viúva é uma pessoa desamparada. Naquela cultura, naquela sociedade, era uma sociedade diferente da nossa hoje, né? Moderna e pós-moderna. Então, o amparo da mulher era o seu pai, e depois era o seu marido, e depois eram os filhos. Porque havia muitas oportunidades para os homens, mas não tanto para as mulheres, né? Então, uma mulher viúva, sem marido e sem filho, era uma situação muito difícil. Aí, quando nós chegamos aqui em Lucas, que agora é o Novo Testamento, Jesus nem precisa explicar, nem Lucas, o que essa viúva é. Só que essa viúva aqui, que Jesus encontra na cidade de Naim, ela é viúva, portanto não tinha mais marido, tinha perdido o marido, e agora ela está no caminho do cemitério para sepultar o seu único filho, filho único. E imaginando então como ela estava desolada. E aí o comentarista diz que esse sepultamento provavelmente era assim, que a viúva, ela ia na frente do cortejo, né? Ela era na frente do cortejo. Atrás dela vinha o caixão, que algumas traduções dizem esquife. Dizem que certamente não era um caixão. Eu quase pensei em sarcófago, só que sarcófago eu acho que é egípcio, né? Os judeus não adotavam sarcófago, né? Mas é um esquife, geralmente de trás por esquife, mas ele disse que não era um caixão convencional como nós conhecemos hoje. Ele disse que o corpo do rapaz, ele vinha sob tipo uma esteira, com panos, mas acredito que o rosto dele estava exposto, descoberto, né? E a mulher ia chorando na frente. E aí eu quase que eu dava o título dessa mensagem de a compaixão de Jesus, porque quando Jesus encontra aquela mulher, Jesus vai com a multidão junto com ele. Jesus vai em direção à cidade. A mulher vai saindo da cidade com outra multidão da cidade, levando o corpo do rapaz para enterrar, sepultar. E aí a primeira pessoa que Jesus, que deve ir na frente da multidão dele, encontra a mulher chorando. E aí o texto diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Algumas traduções estão assim: encheu-se de compaixão. E aí eu quero aqui enfatizar essa questão aqui. Por isso que eu disse que o título dessa mensagem não é a ressurreição do filho da viúva de Naim, mas é a viúva de Naim. Porque aqui não diz que Jesus teve pena do rapaz que estava morto. Ele teve pena da mulher. Porque Jesus sabia a situação dela. Ela não tinha marido, agora não teria filho, não tinha filho. E o povo da cidade, parece que ela era uma pessoa benquista na cidade, talvez numa cidade pequena, participava da sua dor. O comentarista diz que o sepultamento judeu tinha que ter a pessoa mais pobre, tinha que contratar pelo menos 2 flautistas e uma carpideira. Carpideira eram choradoras profissionais, que eram contratadas para chorar no sepulcro. Aqui no Brasil,
Eu não sei hoje, mas há muitos anos, quando eu participei de vários sepultamentos, as pessoas, eles iam para os velórios para contar piada, porque, sabe, assim, eles achavam que o velório era um local triste, e, portanto, ir lá contar piada alegava as pessoas. Hoje já se sabe que isso é uma, quase que eu dizer estupidez, né? Mas ignorância, né? Geralmente eu procuro o velório para tomar Nescau, porque sempre tem um Nescau no velório. E geralmente é um Nescau muito bem feito, né? Mas estou brincando, é claro que eu não procuro velório para isso, né? Como eu sou pastor, eu já participei de muitos velórios, já participei de muitos sepultamentos. Teve época que eu pensei até que a minha vocação era fazer velório e sepultamento. Não é só de crente não, né? Então eu fiquei com uma certa experiência desse negócio. Mas essa mulher, ela tinha ali, quase que eu dizia o amparo, mas a simpatia do povo da cidade, porque quando a gente está morando aqui no Calafate, o cemitério é bem ali. Aí quando eu vou, às vezes daqui para lá, eu encontro um féretro, uma procissão, um cortejo fúnebre, que quando é uma pessoa que tem muitos amigos, ou que é importante, ou rica, é uma fila interminável de carros que está conduzindo o caixão. Eu digo, aí morreu uma pessoa importante, né? Às vezes eu encontro um sepultamento com 2 carros só. Eu digo, coitado, às vezes umas 2 motos ali do lado, e essa pessoa aí parece que não tem muitos amigos não, né? Ou é tudo pobre, né? Mas essa mulher, ela ia chorando. Aí a Bíblia diz, quando Jesus a viu, olha, o Senhor, né? E vendo ao Senhor, e aqui o comentarista diz assim, a primeira vez que Lucas usa neste evangelho a palavra Senhor para se referir a Jesus é essa aqui. E é Kyrios, né? Então é apropriado que ele chamasse Jesus de Senhor, vendo ao Senhor, quando ele estava para demonstrar que ele era Senhor sobre a morte. Mas ele encheu-se de compaixão. E ele falou para a mulher, não chores. Como eu já estive em muitos velórios, eu percebo que cada pessoa, quando se aproxima da família enlutada, às vezes não sabe o que dizer. E às vezes diz coisas inconvenientes, né? Tipo assim, não chore. Isso aí para qualquer ser humano é inconveniente dizer não chore. Porque a pessoa pode dizer assim, não chore é porque não é tu. Mas Jesus podia dizer, porque o Senhor tem autoridade sobre a morte. Ele sabia o que ia fazer, que ele ia ressuscitar aquele rapaz. Então ele podia dizer, não chore. Porque ele tinha poder para consolar ali mesmo aquela mulher, viúva. E aí, a pessoa às vezes se aproxima assim, isso não foi nada não. A pessoa bem intencionada, ela tenta confortar a outra com palavras inadequadas às vezes. Ou então meus pêsames, né? Eu aprendi que era meus pêsames, minhas condolências. Hoje a minha posição é o seguinte, quando a pessoa estiver enlutada, ela está triste, você só chega. Primeira coisa, a sua presença já é um conforto para ela, só a presença, sem falar nada. Se você tiver possibilidade, se você tiver intimidade para chegar e abraçar a pessoa, só abrace, mas não fale nada. Se você pudesse chorar junto com ela, é mais forte ainda. Mas não pode ser hipocrisia, né? Tem que ser uma emoção espontânea. Mas não tente consolar uma pessoa que sofre com qualquer palavra, porque nenhuma palavra vai servir. Você só vai machucar mais a pessoa, né? Mas só a sua presença, aí eu vou dizer uma coisa aqui, para os irmãos que estão aqui nessa igreja aqui, olha. Porque a situação da nossa igreja é meio atípica, né? Mas eu aprendi desde o início que eu vou para a igreja o seguinte, olha. Quando morre um crente, toda a igreja vai estar lá em peso. Porque se não estiver, vai ser falta de amor, mau testemunho. Eu estou dizendo isso aqui antes que aconteça, né? Porque quando acontecer vai parecer assim, ameaçar as testemunhas, né? Então, morreu um crente daquela igreja. Ah, mas eu nunca falei com ele, eu não tinha nem amizade com ele. Aliás, é uma pessoa antipática que entrava e falava nem comigo. É, meu irmão, mas é da igreja.
pode ir lá, que só a sua presença vai ser um ato de amor cristão e Deus vai se agradar. Né? Mas assim, aí às vezes cada caso é um caso, né? Mas é assim, morre um crente. Graças a Deus que nessa epidemia não morreu nenhum crente dessa igreja, né? Só morreu uma pessoa, mas não foi do vírus. Mas às vezes a gente vai para um velório de um crente, aí chega lá, não tem nenhum crente da igreja, tem a família da pessoa, que são de outras religiões, né? Mas estão lá, mas e os crentes? Aí depois alguém diz assim: rapaz, a maçonaria, quando morre um maçom, você vê os caras tudo de preto ali, de paletó preto. Nesse caso aí a maçonaria está certa, porque eles estão dando apoio nessa hora necessária para o seu aliançado, né? Então, irmãos, Jesus disse: não chores. Aí diz assim: e chegando-se, tocou o caixão, ou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aí vem: e entregou a sua mãe. O comentarista diz que a expressão aqui de que quando o rapaz morreu, há uma expressão lá que diz assim: ele não era mais dela, a morte levou, não era mais dela, não era mais o filho dela, perdeu o direito que a morte levou. Agora Jesus pegou o rapaz, ressuscitou e entregou a sua mãe. Parece o caso do profeta Elias, que fez a mesma coisa, né? Eu acho que foi Eliseu que disse assim: eis aí o teu filho, depois que ele ressuscitou o filho da sunamita. E Elias, ele pegou o menino que estava no segundo andar e ressuscitou. Ele orou. O caso de Elias é que Elias orou: ó Senhor, faz com que a alma desse menino torne a entrar nele. Aí diz: aí o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele. Só que aqui Jesus não orou. Ele falou: menino, rapaz, é que ele disse: jovem, a ti te digo, levanta. Ele não orou não, só deu ordem. O Senhor da morte, o Senhor sobre a morte, até do sábado do Filho do Homem é Senhor, né? E da morte também. Então, irmãos, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: olha, a viúva, essa viúva que era o pior tipo de viúva, que além de não ter marido também não tinha filho, ia ficar totalmente desamparada. Mas a viúva é o protótipo, é o tipo de uma pessoa desamparada, porque Noemi ficou desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido, e Jesus sabia disso, por isso que ele encheu-se de compaixão por ela. Então a viúva representa uma pessoa desamparada. Aí eu pergunto: se você está se sentindo desamparado, será que Jesus mudou? Ou ele continua se enchendo de compaixão por pessoas desamparadas? Eu acho que ele continua. Num certo sentido, a igreja é uma figura de pessoas desamparadas. Parece um paradoxo isso aqui, né? Uma contradição. Acho que até vou me refutar por causa disso que eu estou dizendo. Mas a igreja é uma figura de pessoas desamparadas. Em Lucas 18, quando Jesus conta a parábola do juiz iníquo, ele coloca a figura de uma viúva que ia ter diariamente com o juiz e dizer assim: faze-me justiça contra o meu adversário, ou então julga a minha causa contra o meu adversário. E aí o juiz diz: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça. E aí Jesus diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele vai falar um longo capítulo sobre as viúvas, ele diz assim: aqui é verdadeira viúva, aqui é verdadeiramente viúva, persevera noite e dia em orações e rogos. Então, irmãos, a pessoa desamparada, se você se sentir desamparado, não fique passivo, porque
Jesus é o mesmo, ele se enche de compaixão pela pessoa desamparada, mas ele espera que a gente clame a ele. Nesse caso aqui, a mulher não clamou, ninguém clamou, mas eles toparam cara a cara, ele se deparou com a situação, né? Mas todos os outros ensinamentos do Novo Testamento é que as pessoas desamparadas devem clamar a Deus. Jesus disse dia e noite, porque ele tem compaixão e ele ajuda as pessoas desamparadas. Então, que essa figura de Jesus, como encheu-se de compaixão por aquela mulher viúva, resolveu o problema, devolveu o filho para ela, nos sirva para confiar na nossa situação de desamparo, de clamar a Jesus para que Ele também nos ajude. Vamos ficar em pé?